Olá, alunos, como vão vocês? Como vocês sabem, estamos passando por uma grave crise sanitária mundial, uma pandemia. Eu gravei uma videoaula com conteúdo de cinemática ensinado até antes do recesso do coronavírus. Eu espero que vocês gostem. Vamos assistir? Lançamento vertical e queda livre, professor Rogério Burgucci. Antes de começarmos a falar de lançamento vertical e queda livre, eu quero fazer uma breve revisão de cinemática. Eu vou começar falando do movimento retilíneo uniforme MRU. Ele é o movimento mais simples que nós podemos estudar. Ele é aquele movimento caracterizado por um corpo que se move em linha reta com velocidade constante. Outra característica importante do MRU é a sua função horária das posições, que é dada por S igual a S0 mais V vezes T, onde V é a velocidade constante, S0 é a posição inicial, S igual à posição no instante T. Esse desenho ilustrativo mostra o que é um movimento retilíneo uniforme. Aqui a gente tem um carrinho na posição menos 20 com velocidade 20 km por hora. Depois nós temos novamente o mesmo carrinho com velocidade 20 km por hora na posição 0. E aí, na posição 20, nós temos de novo o carrinho se movendo com 20 km por hora. Se nós observarmos, a velocidade dele não varia no tempo. Então, isso é um movimento retilíneo uniforme. Continuando com a nossa revisão de cinemática, eu vou falar agora um pouco sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Este tipo de movimento ele é mais complicado em relação ao movimento retilíneo uniforme. Neste tipo de movimento, nós temos um corpo que se move em linha reta, porém a velocidade varia no tempo. Pelo fato de a velocidade variar no tempo, aparece uma nova grandeza chamada aceleração. Este tipo de movimento possui duas funções horárias importantes. A primeira é a função horária da velocidade, em que v é igual a v0 mais a vezes t, portanto uma função de primeiro grau. A segunda função horária importante do MRUV é a função horária das posições. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado, portanto, uma função de segundo grau. Percebam que no movimento retilíneo uniforme, a função horária das posições era de primeiro grau. O que significa cada parâmetro, cada letra? V é a velocidade do corpo, que varia no tempo. V0 é a velocidade inicial do corpo. S0 é a posição inicial do corpo. A é a aceleração, que é constante, não varia no tempo. E S é a posição no instante t. Para vocês entenderem o que é um movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, eu estou apresentando agora aqui um desenho ilustrativo, em que eu tenho um carrinho que na posição inicial a sua velocidade é 0 km por hora. Quando o motorista pisa no acelerador, a velocidade varia no tempo, então varia para 3 km por hora. Quer dizer, a velocidade do corpo está variando no tempo. Lembrando que a unidade de aceleração vai ser sempre metro por segundo ao quadrado no Sistema Internacional de Unidades. Continuando agora com a nossa revisão de cinemática, eu quero apresentar um exemplo de exercício sobre MRU. O exercício consiste no seguinte: um corpo em movimento retilíneo uniforme, MRU, obedece à função horária das posições S igual a 10 mais 10 vezes T. S em metros e T em segundos. Determine item A, a posição inicial e a velocidade do corpo.
Bom, a solução desse item é a seguinte: nós não temos que fazer nenhum tipo de conta. Na verdade, a gente só precisa determinar a posição inicial e a velocidade do corpo através da função horária dada pelo enunciado. Então, a função horária genérica, é S igual a S0 mais V vezes T. Embaixo da função horária geral, nós colocamos a função horária dada pelo enunciado. Então, nós temos o seguinte: S0 é 10 metros, V corresponde a 10 metros por segundo. Então, S0 é 10 metros e V é igual a 10 metros por segundo. Então, é uma solução bastante simples. Bem, continuando com a resolução desse exercício, agora nós temos o item B. O item B pede o seguinte: determine as posições nos instantes 0, 1, 2, 3 e 4 segundos. Bom, a solução também é simples, só que nesse caso agora nós devemos realizar alguns cálculos matemáticos. Então, para o tempo zero, nós pegamos a função horária dada pelo enunciado e no lugar do t minúsculo, nós colocamos zero e calculamos a expressão. S igual a 10 mais 10 vezes zero é igual a 10, porque 10 vezes zero é zero, 0 mais 10 é 10 metros. Para 1 segundo, então no lugar do t a gente coloca 1 segundo, multiplica 10 por 1, 10 vezes 1, 10, 10 mais 10, 20 metros. Para 2 segundos, no lugar do t minúsculo nós colocamos 2, 2 vezes 10, 20, 20 mais 10, 30 metros. Para o tempo igual a 3 segundos, no lugar do tempo nós colocamos 3, 10 vezes 3, 30, 30 mais 10, 40 metros. Para 4 segundos, novamente, no lugar do t minúsculo nós colocamos 4, 4 vezes 10, 40, 40 mais 10, 50 metros. O item C, ele quer que determine o instante em que a posição é 130 metros. Agora nós temos a posição e temos que calcular o tempo. Então basta resolver uma equação de primeiro grau. Então no lugar do S nós colocamos 130. Aí esse 10 que está sozinho vai para o outro lado, fica menos 10. 130 menos 10, 120. Então, nós temos agora que resolver. 120 igual a 10 vezes t. Bom, o 10 está multiplicando o tempo, então ele vai dividindo 120. 120 dividido por 10 igual a 12 segundos. Então, o tempo é igual a 12 segundos. Esse é o tempo em que o corpo está na posição 130 metros. Bem, agora eu vou resolver o item D do nosso exemplo proposto. No item D, ele quer que determine o gráfico espaço versus tempo. Eu vou resolver esse item com bastante cuidado, porque eu tenho notado que os meus alunos têm encontrado grande dificuldade em construir esses gráficos. Então, nós temos o eixo vertical, que é o eixo das posições, o eixo horizontal, que é o eixo dos tempos, dos instantes, e os dados para construir o gráfico eu pego no item B desse exercício. Então, nós calculamos que para o tempo 0 a posição é 10 metros, para o tempo 1 a posição é 20 metros, para o tempo 2 a posição é 30 metros, para o tempo 3 a posição é 40 metros e para o tempo 4
a posição é 50 metros. Cada par posição-tempo é um ponto no gráfico. Então, na verdade, é aquele exercício de colocar pontos no plano cartesiano, né? Então, em matemática, vocês aprenderam que os pontos são representados pelas coordenadas x e y. Aqui no caso de física, a coordenada y é a posição e a coordenada x é o tempo. Bom, depois de colocar os pontos, nós traçamos uma reta e é interessante notar que a inclinação da reta tem a ver com a velocidade. Então, no caso, a velocidade é 10 metros por segundo. Então, percebam que em cada segundo a posição vai aumentando 10 metros. Então, está aqui o gráfico espaço versus tempo. Agora eu vou apresentar um exemplo de exercício sobre movimento retilíneo uniformemente variado. O problema consiste no seguinte, eu vou ler o enunciado. Um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, obedece à função horária das posições S igual a 8 mais 6 vezes T mais 4 vezes T ao quadrado. S em metros e T em segundos. Determine no item A posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração do corpo. Solução. Bem, a solução é bastante simples. Eu tenho que pegar a função horária dada no problema e comparar com a função horária geral. Então, a função horária dada é S igual a 8 mais 6 vezes T mais 4 vezes T ao quadrado. Embaixo eu escrevo a fórmula geral. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A dividido por 2 vezes T ao quadrado. Comparando os valores, então eu sei que S0 igual a 8 metros, V0 igual a 6 metros por segundo, e a aceleração nós vamos ter que fazer um simples cálculo para obter o valor da aceleração. Então eu tenho S0 igual a 8 metros, V0, que é a velocidade inicial, igual a 6 metros por segundo. A aceleração eu tenho que pegar o dobro de 4. 4 vezes 2 igual a 8 metros por segundo ao quadrado. Bem, agora eu vou resolver o item B desse exemplo proposto sobre movimento retilíneo uniformemente variado. O item B ele pede o seguinte, determine a função horária das velocidades. Também a solução é simples, eu sei que a velocidade inicial é 6 metros por segundo, de acordo com o item A. A aceleração nós calculamos 8 metros por segundo ao quadrado. E escrever a função horária da velocidade é simplesmente pegar a função v igual a v0 mais a vezes t e substituir os valores. Então eu tenho v0 é 6 metros por segundo e a aceleração é 8 metros por segundo ao quadrado. É basicamente só isso. Eu tenho notado que meus alunos estão encontrando grande dificuldade na hora de resolver esse exercício. Alguns pegam o valor de V0 e somam com a aceleração. Está errado, é só escrever a função horária. Aqui nesse caso nós obtemos V igual a 6 mais 8 vezes T. Agora o item C. Ele quer que determine as velocidades nos instantes 0, 1, 2 e 3 segundos. Agora eu vou pegar a função horária que eu obtive no item B e para cada valor e para cada instante, né, na função,
na função v igual a 6 mais 8t, para cada instante eu vou calcular o valor da velocidade. Então, para t 0, no lugar do t eu coloco 0, então fica v igual a 6 mais 8 vezes 0, que vai dar 6 metros por segundo. Prosseguindo, para t 1 segundo, no lugar do t eu coloco 1, então fica 8 vezes 1, 8, 8 mais 6, 14 metros por segundo. Prosseguindo, para t igual a 2 segundos, no lugar do t eu coloco 2, 8 vezes 2, 16, com 6, 22 metros por segundo. Prosseguindo, para 3 segundos, no lugar do t eu coloco 3, 8 vezes 3, 24, 24 mais 6, 30 metros por segundo. Então, está feito o item C. Bem, agora eu vou falar sobre lançamento vertical. No estudo do lançamento vertical, serão utilizadas as equações do movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Quando um corpo é lançado para cima, o sentido da velocidade é contrário à aceleração da gravidade. Portanto, nas equações, o sinal da aceleração será negativo. O valor da aceleração da gravidade será aproximado para g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos juntos agora analisar um exemplo de exercício sobre lançamento vertical. Um corpo com uma massa qualquer é lançado com velocidade inicial igual a 20 metros por segundo. Sabendo que a aceleração da gravidade adotada é 10 metros por segundo ao quadrado, determine: item A, o tempo de subida e descida do corpo. Item B, a altura máxima h atingida pelo corpo. Agora eu vou apresentar uma animação feita por mim para ilustrar o que está sendo pedido no enunciado do exemplo de exercício. Aqui nós temos um corpo, né, representado por uma bolinha vermelha, que é lançada verticalmente. Ela é lançada com velocidade inicial v0, atinge uma altura máxima h e depois desce. Percebam que ela gasta um tempo para subir e um tempo para descer, né? Então, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Se nós calcularmos o tempo de subida, estaremos calculando também o tempo de descida. Bem, a solução do item A será a seguinte: quando um corpo é lançado, ele é desacelerado pela ação da força da gravidade. Portanto, em determinada altura e instante, a velocidade do corpo atingirá o valor zero. Utilizando a função horária da velocidade do movimento do corpo, o tempo de subida será... Bem, pelo enunciado, nós sabemos que a velocidade inicial é 20 metros por segundo. A aceleração da gravidade vai ser menos 10 metros por segundo ao quadrado. Nós devemos escrever a função horária da velocidade desse movimento. V igual a V0 mais g vezes t. G é a aceleração da gravidade. Bem, portanto, temos a função horária da velocidade desse movimento vai ser V igual a 20 menos 10 vezes t. A aceleração é negativa porque o sentido da velocidade do corpo é contrário ao sentido da aceleração da gravidade. Nós sabemos que quando o corpo atinge a altura máxima, ele para, ele fica em repouso. Então, a velocidade é zero na altura máxima. Então, basta nós resolvermos
essa equação de primeiro grau. 0 igual a 20 menos 10 vezes t. Bem, agora a solução é simples, é resolver uma equação de primeiro grau. O menos 10t troca de lado, fica mais 10t igual a 20. O 10 está multiplicando o tempo, ele passa dividindo o 20. t igual a 20 dividido por 10, que vai dar 2 segundos. O tempo de subida é 2 segundos e, portanto, o tempo de descida também deve ser 2 segundos, como eu expliquei na animação anterior. Para terminar esta videoaula, eu agora vou resolver o item B do exercício proposto. No item B, ele quer que determine a altura máxima h atingida pelo corpo em lançamento vertical. A equação mais conveniente para calcular a altura máxima h que o corpo atinge é a chamada equação de Torricelli. Ela é uma equação que relaciona a velocidade do corpo v com a sua velocidade inicial v0, a aceleração constante do corpo A e a distância percorrida ΔS. Então, temos aqui a equação de Torricelli. Ela diz que v ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Observação: a dedução da equação de Torricelli não será apresentada neste momento. Pelo fato dela ser um pouco complicada, eu vou deixar a sua dedução para mais tarde. Bem, agora eu vou resolver o item B do nosso exercício proposto sobre movimento retilíneo uniformemente variado. Pelo enunciado do problema, nós sabemos que a velocidade inicial do corpo é 20 metros por segundo. A aceleração da gravidade é g igual a menos 10 metros por segundo ao quadrado. O sinal é negativo porque o sentido da velocidade do corpo é para cima e o sentido da aceleração da gravidade é para baixo. Quando o corpo atinge a altura máxima, a velocidade dele é igual a zero, e nós temos que determinar h, que é a altura máxima atingida pelo corpo. Para resolver este problema, vamos utilizar a equação de Torricelli apresentada no slide anterior. Velocidade do corpo ao quadrado igual a velocidade inicial do corpo ao quadrado mais 2 vezes a aceleração do corpo vezes a distância percorrida, que no nosso caso será h, que representa a altura máxima. Substituindo os valores do enunciado, quando o corpo atinge a altura máxima, sua velocidade é zero, então, portanto, 0 ao quadrado. A velocidade inicial do corpo é 20, então, portanto, 20 ao quadrado, mais 2 vezes menos 10, que é a aceleração da gravidade, vezes h, que é a altura máxima. 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400, 2 vezes menos 10 é menos 20 vezes h. O menos 20 troca de lado, fica mais 20h igual a 400. Resolvendo essa equação de primeiro grau bem simples, o 20 está multiplicando o h, ele passa dividindo 400. Então, portanto, eu tenho h igual a 400 dividido por 20, que vai ser h igual a 20 metros. Portanto, a altura máxima atingida pelo corpo será h igual a 20 metros. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estou sentindo muitas saudades dos meus alunos dos primeiros anos. Logo nos veremos. Um abraço a todos.